Você já se sentiu dividido em pé diante do túmulo de alguém que amava profundamente? De um lado, uma onda de saudade e o desejo de prestar uma homenagem, de sentir uma última conexão com a história que vocês construíram. Do outro, uma sutil inquietação na alma, uma pergunta silenciosa que ecoa em sua mente. Será que isso é certo? O que a Bíblia realmente diz sobre estar aqui? Esse conflito interno é mais comum do que você imagina. É a tensão entre o luto humano, que busca um lugar físico para se expressar, e a fé cristã que nos chama a olhar para o alto, para a promessa da eternidade. Você não está sozinho nessa dúvida, e a confusão que ela gera pode tornar um momento de recordação em uma fonte de ansiedade espiritual, questionando se seu ato de amor pode de alguma forma desagradar a Deus. O grande erro que muitos cometem, por falta de um claro direcionamento bíblico, é cair em um de dois extremos perigosos. O primeiro é o extremo da superstição, onde a pessoa evita o cemitério a todo custo, movida por um medo infundado de que o lugar seja espiritualmente impuro ou que a visita seja um ato pecaminoso. O segundo, e talvez mais sutil, é o extremo da idolatria sentimental, onde o túmulo se torna um altar. A pessoa passa a conversar com o falecido, a pedir-lhe conselhos, ou a crer que sua presença espiritual está de alguma forma atrelada àquele pedaço de terra. Ambos os caminhos, um nascido do medo e o outro de uma dor mal direcionada, nos afastam da verdadeira esperança e da liberdade que temos em Cristo Jesus. Mas e se eu te dissesse que a palavra de Deus nos oferece um caminho de equilíbrio, uma verdade que honra tanto a nossa dor quanto a soberania de Deus? E se houvesse uma maneira de visitar um cemitério com o coração em paz, transformando um lugar de luto em um ponto de reflexão e esperança? A Bíblia não nos deixa no escuro sobre um assunto tão sensível. Ela nos dá princípios claros para diferenciar a honra da idolatria, a memória da necromancia e a tristeza da desesperança. Neste vídeo, nós vamos abrir as Escrituras juntos para encontrar as respostas que você tanto procura. Vamos substituir a confusão pela clareza e o medo pela confiança, para que você possa processar sua saudade de uma forma saudável e profundamente bíblica. Por isso, peço que você fique comigo até o final. O que vamos descobrir hoje vai além de um simples pode ou não pode. Nós vamos mergulhar no coração de Deus para entender a perspectiva dele sobre a morte, a memória e a vida eterna. A promessa é que você terminará este vídeo sentindo-se livre, livre da culpa, livre do medo e equipado com a sabedoria divina para honrar aqueles que partiram, sem nunca tirar os olhos daquele que nos prometeu a ressurreição. Esta não é apenas uma questão teológica, é uma questão que afeta diretamente a paz do seu coração. E a resposta que a Bíblia oferece é mais consoladora e poderosa do que você imagina. Para encontrarmos a paz que tanto buscamos neste assunto, precisamos ancorar nosso coração em uma verdade fundamental encontrada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Perceba a profundidade disso. A palavra não nega a nossa tristeza, ela a reconhece como legítima. O luto é real e humano. No entanto, ela traça uma linha divisória clara entre a tristeza do crente e a tristeza do mundo. A nossa dor é uma dor com esperança, uma saudade temporária, não um adeus eterno. Este texto é a nossa base, o nosso alicerce. Ele nos mostra que o foco do cristão não está no lugar onde o corpo descansa, mas na certeza da ressurreição. Quando a Bíblia se refere aos que morreram em Cristo como os que dormem, ela está nos dando uma nova perspectiva, uma lente de esperança para enxergar a morte. O sono implica em um despertar. Um cemitério sob a ótica da fé não é um ponto final, mas uma sala de espera. O corpo que ali foi depositado é como uma semente, que no tempo de Deus florescerá em glória na ressurreição. Portanto, a relevância deste texto é nos redirecionar. Ao visitar um túmulo, não estamos visitando a pessoa, mas o lugar onde sua casca terrena aguarda o dia do Senhor. A pessoa em espírito está com Cristo, o que é infinitamente melhor, como o próprio Paulo afirma. O grande conflito que surge em nosso coração, a confusão que nos assalta, vem exatamente de esquecermos essa verdade. Nós, em nossa humanidade, tendemos a nos apegar ao que é tangível,
ao que podemos ver e tocar. Por isso, um túmulo se torna um ímã para a nossa dor. Começamos a pensar que para honrar a memória de quem partiu, precisamos estar fisicamente presentes naquele local. Desenvolvemos um sentimento de culpa se não visitamos o cemitério em datas específicas, como se nossa ausência fosse um sinal de esquecimento ou falta de amor. Essa mentalidade, embora bem intencionada, é uma armadilha sutil. Ela nos prende à terra, ao pó, e desvia o nosso olhar da promessa celestial que é a nossa verdadeira fonte de consolo. Os sintomas desse conflito são claros: ansiedade ao se aproximar de um cemitério, uma sensação de obrigação em vez de uma recordação voluntária, e, no fundo, uma pontada de desesperança. O que está em jogo aqui é a nossa liberdade em Cristo. Se não compreendermos a perspectiva bíblica, corremos o risco de transformar um ato de memória em um ritual vazio, ou pior, em uma fonte de angústia espiritual. Deus não nos chamou para um luto que aprisiona, mas para uma saudade que nos impulsiona a viver com mais fervor a promessa da vida eterna. A questão, portanto, não é se podemos ou não ir ao cemitério, mas qual é a motivação e a crença que carregamos em nosso coração quando decidimos ir. É essa a chave que vamos começar a virar agora. A revelação principal que precisa se assentar em seu coração, a verdade que vai desatar os nós da sua alma, é esta: a Bíblia não proíbe visitar um túmulo, mas ela redefine radicalmente o propósito dessa visita. O cemitério não é um lugar de conexão com os mortos, mas sim um lugar de recordação para os vivos. A sua visita não é para o benefício de quem partiu, pois ele já não tem parte no que se faz debaixo do sol, como nos ensina Eclesiastes. A sua visita é para você. É uma oportunidade para o seu coração processar a dor, honrar a memória e, acima de tudo, realinhar a sua esperança não no que foi perdido, mas na promessa daquele que venceu a morte. Essa mudança de perspectiva é a chave que liberta. Quando você entende isso, a sua motivação se transforma. Você deixa de ir ao cemitério por um sentimento de obrigação culposa e passa a ir, se e quando sentir necessidade, por uma decisão consciente de reflexão. A chave espiritual que destrava essa liberdade é a compreensão de que a honra não reside na frequência das suas visitas, mas na maneira como você vive a sua vida em função do legado de fé que aquela pessoa deixou, e principalmente em função da esperança que ambos compartilham em Cristo. Deus não está interessado em rituais fúnebres. Ele está interessado na fé viva que pulsa em seu coração. Uma fé que chora, sim, mas que chora aos pés da cruz, sabendo que a separação é apenas um breve parêntese na história da eternidade. Vamos começar então a organizar essa verdade em passos práticos para a sua vida. O primeiro ponto fundamental que você precisa internalizar é sobre a perspectiva bíblica da morte e a verdadeira localização de quem partiu em Cristo. Esqueça a ideia de que o espírito do seu ente querido vagueia pelo cemitério ou está de alguma forma preso àquele local. Essa é uma crença pagã que se infiltrou em muitas culturas, mas não tem qualquer fundamento bíblico. A palavra de Deus é absolutamente clara e consoladora a este respeito. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:8, nos afirma com toda certeza: preferimos estar ausentes deste corpo para estarmos presentes com o Senhor. No momento em que um crente fecha os olhos neste mundo, ele os abre na presença gloriosa de Jesus. A aplicação prática dessa verdade é transformadora. Ao visitar um túmulo, mude a sua linguagem interior. Em vez de pensar, estou aqui com você, pense, estou aqui lembrando de você e celebrando que você está com Jesus. O túmulo deixa de ser a casa da pessoa amada e se torna um memorial, um marco de uma vida que foi bem vivida e que agora alcançou o seu destino final. Pense no exemplo que o próprio Jesus nos deu com o ladrão na cruz em Lucas 23:43. Ele não disse, eu te encontrarei no teu sepulcro. Ele prometeu, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Essa é a nossa certeza. Eles não estão lá, no frio da terra. Eles estão com Ele, no calor da glória. E é essa verdade que nos permite sentir saudade, mas sem o peso do desespero. O segundo pilar para ressignificar suas visitas ao cemitério é entender a diferença crucial que a Bíblia faz entre honrar a memória e cultuar os mortos. Honrar é um ato nobre e bíblico. É lembrar com carinho, celebrar o legado de fé e o impacto positivo que uma pessoa teve em nossa vida.
é olhar para o passado com gratidão. Cultuar, por outro lado, é um ato de adoração, é direcionar ao falecido orações, pedidos ou qualquer forma de reverência espiritual que pertence somente a Deus. É tratar o morto como um intermediário ou um intercessor. A linha que separa os dois pode parecer tênue, mas para Deus ela é uma fronteira sagrada e intransponível. A sua liberdade está em aprender a caminhar do lado certo dessa fronteira, com um coração puro e uma consciência tranquila diante do Senhor. A palavra de Deus é extremamente séria sobre essa distinção. Em Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 e 11, o Senhor deixa uma ordem clara ao seu povo: não se achará entre ti quem consulte os mortos. Essa prática, conhecida como necromancia, ela está como uma abominação. Por quê? Porque Deus é o Deus dos vivos e toda a nossa comunicação espiritual, nossa adoração e nossos pedidos devem ser dirigidos a Ele, através do único mediador que é Jesus Cristo. Tentar se comunicar com os mortos não é apenas inútil, pois eles não podem nos ouvir, mas também é um ato de desconfiança em Deus, como se precisássemos de outros intercessores, além daquele que Ele mesmo providenciou. Entender essa proibição não deve te trazer medo, mas clareza, protegendo a sua fé de desvios perigosos. Por outro lado, a Bíblia está repleta de exemplos de como honrar a memória dos que se foram. Pense no capítulo 11 de Hebreus, o grande salão da fama da fé. Ali, o autor sagrado nos recorda das histórias de Abel, Enoque, Noé, Abraão e tantos outros. O texto não nos incentiva a orar a eles ou lhes pedir ajuda. Em vez disso, ele nos conclama a olhar para o exemplo de fé que eles deixaram, para que sejamos inspirados em nossa própria jornada. Eles formam o que Hebreus 12 chama de uma grande nuvem de testemunhas. Eles testemunham não por estarem nos observando ativamente do céu, mas pelo legado de suas vidas registradas. Honrar, portanto, é aprender com o passado para viver melhor o presente. Aqui está a aplicação prática que mudará tudo para você. Quando estiver no cemitério, em vez de direcionar suas palavras ao seu ente querido, direcione suas palavras a Deus sobre o seu ente querido. Em vez de dizer: Pai, eu sinto tanto a sua falta, me ajude, transforme isso em uma oração. Senhor, eu te agradeço pela vida do meu pai e pelo tempo que me concedeste com ele. A saudade é grande, por isso peço teu consolo e a tua força para continuar a jornada, honrando o legado de fé que ele me deixou. Você percebe a mudança? O foco sai do morto e vai para o Deus vivo. A dor não é ignorada, mas é entregue nas mãos do único que pode verdadeiramente consolá-la. Finalmente, o terceiro princípio que cimentará sua paz é enxergar o cemitério não como um domínio dos mortos, mas como um poderoso lugar de reflexão para os vivos. Este é o passo mais nobre que uma visita a um túmulo pode ter para um cristão. Não é um lugar de finais, mas um lugar de perspectiva. É um dos poucos ambientes em nosso mundo agitado que nos força a confrontar a nossa própria mortalidade e a realidade inegável da eternidade. Em vez de ser um lugar de pavor, ele pode se tornar um solo sagrado para o seu próprio crescimento espiritual. Um local onde a fragilidade da vida nos impulsiona a buscar com mais fervor a solidez do nosso Deus eterno. Mudar essa chave em sua mente é transformar um cenário de dor em uma sala de aula para a alma. Vemos um exemplo bíblico poderoso desse princípio na atitude de Abraão ao perder sua esposa Sara, em Gênesis, capítulo 23. A primeira coisa que ele faz é procurar e comprar um lugar digno para sepultá-la. Foi um ato público, respeitoso e prático de amor e encerramento. Ele cuidou do corpo de sua amada, mas a sua esperança nunca esteve depositada naquele pedaço de terra. Abraão chorou por Sara, honrou-a com um sepultamento adequado e então continuou sua jornada de fé, olhando para frente, para a cidade celestial cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus, como nos lembra Hebreus 11. Ele nos ensina que é possível cuidar do aspecto terreno da morte, com dignidade, sem jamais prender nosso coração ou nossa esperança à sepultura.
Portanto, a primeira aplicação prática para você é usar a visita ao cemitério como um espelho para sua própria alma e um catalisador para a sabedoria. Ao caminhar por aquele lugar, ore como o salmista no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Deixe que a visão da finitude humana te inspire a viver com um propósito eterno. Pergunte a si mesmo: estou usando o tempo que Deus me deu de uma forma que glorifica Ele? Estou investindo naquilo que vai durar para sempre? O cemitério pode se tornar um lugar de reavaliação e de renovação de propósito, onde você decide, diante da realidade da morte, viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida aos olhos de Deus. A segunda aplicação, e a mais gloriosa, é transformar o cemitério em um lugar de renovação da esperança. Em vez de vê-lo como um símbolo da vitória da morte, comece a enxergá-lo com os olhos da fé. Cada túmulo é um testemunho silencioso da necessidade e da promessa da ressurreição. Cada lápide é um marco temporário, aguardando o som da trombeta de Deus que chamará os mortos em Cristo para a vida eterna. Saia de lá não com o peso da perda, mas com a chama da esperança em seu coração, lembrando que aquele não é o fim da história. Use a visita para reafirmar sua fé em Jesus que declarou: "Eu sou a ressurreição e a vida". Deixe o cemitério te lembrar que o nosso Rei venceu a morte e que por causa dele a sepultura não tem a palavra final. Agora que caminhamos juntos por estes princípios, você se encontra em um ponto de decisão. Você chegou a uma encruzilhada espiritual. De um lado está o caminho antigo, talvez o que você sempre conheceu. Um caminho de incerteza, de culpa, de medo e de uma tristeza que por vezes beira a desesperança. É o caminho que te prende ao pó, que te faz sentir obrigado a cumprir rituais para provar seu amor. Do outro lado, há um novo caminho, iluminado pela palavra de Deus. Um caminho de liberdade, de clareza, de paz e de uma saudade que transborda de esperança. É o caminho que te convida a levantar os olhos da sepultura e a fixá-los na glória da ressurreição. A escolha de qual caminho seguir a partir de hoje é sua. Eu quero te convidar com todo o carinho pastoral a tomar uma atitude espiritual imediata. Eu te convido a soltar as correntes. Solte a corrente da obrigação que te diz que você precisa visitar um túmulo para ser um bom filho, uma boa esposa, um bom amigo. Solte a corrente da superstição que te enche de um medo que não vem de Deus. Solte a corrente da culpa que sussurra que você não está fazendo o suficiente para honrar quem partiu. Essas correntes são pesadas demais para você carregar. E a verdade é que Jesus nunca te pediu para carregá-las. Ele te convida a entregar esses fardos a Ele, a confiar na suficiência do seu consolo e na certeza da sua promessa. No lugar dessas correntes, eu te convido a abraçar a liberdade de Cristo. Abrace a liberdade de processar o seu luto de uma forma que te aproxima de Deus, não te afasta dele. Abrace a liberdade de honrar a memória de quem você ama através de uma vida bem vivida, de um legado de fé continuado e não apenas de visitas a um local físico. Abrace a liberdade de sentir saudade, de chorar quando for preciso, mas com a alegria inabalável no coração de que um dia haverá um reencontro glorioso onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Essa liberdade não é uma negação da sua dor, é a sua dor sendo redimida e transformada pela esperança do Evangelho. Não adie essa decisão. A paz que o seu coração anseia, a tranquilidade para sua alma, está a uma decisão de distância. Não permita que a confusão e a angústia continuem a roubar a sua paz por mais um dia. O luto já é um processo doloroso o suficiente. Você não precisa adicionar a ele o peso de dúvidas e medos espirituais desnecessários. Deus te oferece clareza e consolo hoje, agora mesmo. A vontade dele para você não é uma vida de luto aprisionado, mas uma jornada de fé vitoriosa, que reconhece a dor da perda, mas que celebra com ainda mais força a vitória da vida eterna conquistada por Jesus na cruz. A sua cura emocional e espiritual pode começar nesse exato momento. Por isso, onde quer que você esteja, eu te peço para parar um instante. Respire fundo. Pense em como você tem lidado com essa questão até hoje. Se você sente que carregou um peso que não era seu, se você caminhou na incerteza ou no medo, tome uma decisão em seu coração agora mesmo. Faça um compromisso silencioso com Deus. Diga a Ele: Senhor,
Eu escolho a tua verdade. Eu solto o medo e a obrigação, e abraço a liberdade e a esperança da ressurreição. Ensina-me a viver o meu luto de uma maneira que te honre. Essa decisão interior é o primeiro e mais importante passo para transformar completamente a sua perspectiva e encontrar a paz que excede todo o entendimento. Essa sua decisão silenciosa é um marco de fé, uma declaração poderosa de que você escolhe a esperança em vez do desespero e a verdade de Deus em vez das tradições dos homens. Você está escolhendo ativamente viver não mais ancorado em um túmulo, mas na promessa de um trono e de uma vida eterna. Para selar essa decisão em seu espírito e enxergá-la com outros que também estão nessa jornada, eu quero te dar uma frase de identidade. Uma frase curta, mas que carrega todo o peso da nossa fé e da nossa esperança. É a declaração que nos separa do mundo e nos une como filhos de Deus que aguardam a volta do Rei. Uma afirmação que resume tudo o que aprendemos juntos aqui hoje e que servirá como um lembrete constante da sua verdadeira pátria. Eu quero te convidar a tornar essa decisão pública, não por exibição, mas como um ato profético sobre a sua própria vida. Vá até a seção de comentários agora mesmo e escreva essa frase: Eu vivo pela esperança da ressurreição. Ao fazer isso, você não está apenas digitando palavras, você está declarando guerra contra a desesperança. Você está fortalecendo a sua própria decisão e, mais do que isso, está acendendo uma vela de esperança para a próxima pessoa que, como o coração pesado, virá ler os comentários em busca de consolo. Imagine o poder de uma corrente de centenas de crentes declarando juntos que a morte não tem a última palavra. Seja parte desse movimento de fé e de encorajamento. Se essa mensagem trouxe paz, clareza e liberdade para o seu coração, eu peço humildemente que você nos ajude a levar essa mesma esperança para outras pessoas. A forma mais simples e poderosa de fazer isso é deixando a sua curtida nesse vídeo e se inscrevendo em nosso canal. Quando você faz isso, você sinaliza para a plataforma que essa é uma mensagem de valor, que pode ajudar outras almas que estão nesse exato momento buscando no meio da noite por uma resposta, por um consolo para sua dor. Sua pequena ação de se inscrever pode ser o canal que Deus vai usar para levar este bálsamo a um coração que está ferido e confuso, assim como o seu talvez estivesse. E porque eu sei que esse assunto sobre a eternidade é profundo e desperta muitas outras dúvidas, eu preparei uma mensagem que é a continuação perfeita da nossa conversa de hoje. Se você quer solidificar ainda mais a sua esperança e entender em detalhes o que a palavra de Deus revela sobre o nosso destino imediato após o último suspiro, você precisa assistir esse vídeo. Ele vai substituir o medo do desconhecido pela certeza gloriosa da presença de Deus. O link está aparecendo no card e também na descrição. Por fim, quero que você guarde isto no seu coração. Você é um filho, uma filha amada, e não foi chamado para viver um luto sem fim. Lembre-se sempre das palavras de Paulo para que não se entristeça com os que não têm esperança. A sua esperança tem um nome: Jesus Cristo. Que a paz do nosso Senhor que venceu a sepultura inunde a sua alma, console a sua dor e fortaleça os seus passos. Que você possa, a partir de hoje, honrar seus amados que partiram, vivendo uma vida cheia de propósito, fé e uma alegria contagiante, que testemunha ao mundo que a nossa verdadeira pátria nos aguarda. Fique na paz do nosso Rei.